a presença do Senhor neste lugar e sentar com alegria no seu coração em nome do Senhor Jesus. Que bom, né, irmãos? Eu sei que vocês já ouviram falar, mas às vezes não é no muito gritar, não é no muito pular, é nesse momento que a brisa do Senhor entra e começa a acalmar a nossa vida. Quando a gente está com uma crise de pânico, muitos especialistas dizem que para essa crise acalmar, você tem que respirar. Todo mundo que está com um ataque de pânico, todo mundo que está com uma ansiedade, a primeira coisa que você tem que pedir para essa pessoa: calma, respira. Porque a loucura da ansiedade faz a gente esquecer até como a gente respira. O nosso coração ele bate acelerado além do normal. Nós esquecemos que nós temos que parar, voltar, parar, voltar, e nós vamos nos acalmando. Amém? Eu queria falar algo hoje com vocês. A gente fala e parece que a gente fala que é combinado, né? Mas eu montei uma pregação antes do pastor ter chamado a gente, e por incrível que pareça, parece que eu estou copiando a pregação do Denis de quinta-feira. Mas não estou nem aí, se estiver copiando, eu estou copiando coisa boa. Que quinta-feira foi uma palavra abençoadíssima lá na extensão. Porque a palavra da quarta não foi a mesma da quinta, né? Então não sei se você vai pregar ela depois. Meu irmão, só sei que o Denis falou sobre quando nós vamos construir uma casa, o preparo que nós temos que ter para construir uma casa. E sabe qual que era a mensagem que Deus colocado no meu coração? Sobre manutenção preventiva. O que a gente faz depois que nós encontramos a Deus. Muitas pessoas aqui passaram pelo encontro com Deus, e talvez muitos estão perguntando: e agora? Qual que é o próximo passo? Porque talvez tem pessoas que querem ficar nesse encontro todos os dias. Não dá vontade de falar assim: nossa, como podia ser encontro com Deus hoje? Como que eu poderia estar sentindo aquilo que eu senti no encontro? Como eu poderia estar fervoroso como eu estava no encontro? Como eu poderia ter o coração tão aberto como eu estava no encontro com Deus? Só que agora, a partir do momento que você descobre uma nova vida com Cristo, você descobre o que Ele pode fazer, você precisa ter uma manutenção preventiva, para que você não perca a essência de Deus na sua vida. E assim como o Denis falou na quinta-feira sobre um carro, ou sobre uma casa, hoje eu vou falar sobre um carro. E eu quero trazer essa analogia para você. Eu trabalhei durante muitos anos em concessionária. Foram 11 anos, quase 12 anos da minha vida trabalhando com automóvel, trabalhando com carro. Eu trabalhava na parte da garantia dos veículos. E para você ter a garantia de um veículo, você era obrigado a seguir um protocolo que se chamava manutenção preventiva. Você sabe o que significa uma manutenção preventiva? É você cuidar de algo antes que dê problema, não depois que deu problema. Porque depois que deu problema, aí você vai ver: mas por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo outro? Então Deus está nos convidando hoje a ter uma manutenção preventiva da nossa vida. Como que funcionava lá na oficina? Você adquiria o seu carro novo, o seu sonho, aquilo que você sempre sonhou. Imagina, zerinho, aquele cheiro de carro novo tal. A primeira coisa que nós passávamos para o cliente é o seguinte: olha, o seu carro ele vai ter por volta de 3 anos de garantia, mas se você fizer as manutenções preventivas dele, com 10 mil quilômetros você precisa voltar aqui para trocar o óleo. A de 20 mil quilômetros você já precisa trocar o filtro de ar, precisa trocar algumas coisinhas ali. É item obrigatório. E depois, com quilometragem, com o tempo, você tem que fazer essas manutenções para que você não perca a garantia do veículo. Só que tinha várias pessoas que realizavam o sonho de comprar o veículo e não realizavam a manutenção. E sabe o que acontecia? O carro dava problema e depois eles queriam vir pedir a garantia. Só que para eu conseguir a garantia desse carro, eu precisava da confirmação que ele tinha feito as revisões para não dar problema. Porque se a gente fala assim, tem que trocar com 10 mil quilômetros, se passar de 10 mil quilômetros o cara testar, mas o que será que acontece? Pode acontecer um problema maior. Aí é assim que você está querendo comparar. Eu estou querendo te dizer o seguinte, meu irmão: tudo que você viveu com Cristo e você está vivendo com Cristo, você tem que ter manutenção.
Se você não tiver manutenção, você vai chegar talvez lá com o motor tudo ferrado e fundido e falar: Senhor, e agora o que eu faço? E eu imagino Deus falando assim: tá, mas e as manutenções que eram para ser feitas, você fez? As coisas que eram para ser deixadas para trás, você deixou? A mudança que você pedia e você planejou, você conseguiu cumprir aquilo na sua vida? Então a manutenção preventiva, ela é muito importante para que a gente não tenha problemas futuros. E quando a gente fala de manutenção preventiva, eu falo que em tudo existe uma manutenção. Eu falo que a complementação dessa palavra, eu falei para o pessoal de manhã, foi ontem à noite, às 11 horas da noite, que eu fui ministrar num outro lugar. Acabei chegando 11 horas, eu e a Vanessa paramos para sentar na mesa. A gente ficou conversando por volta de 1h30, sem parar. Sabe o que a gente estava fazendo? Dando manutenção no nosso casamento, conversando sobre coisas que estavam agregando para nós, sobre dúvidas que nós tínhamos, sobre coisas que nós achávamos. E foi 1h30 de conversa maravilhosa. E eu falei para ela: você está vendo como que é importante a gente sentar, conversar e se entender? Então essas coisas, tudo precisa de manutenção. Tudo precisa de manutenção. Vocês viram que o Denis comprou uma televisão. Se essa televisão der problema, ela vai precisar do quê? Manutenção. Mas tem um manual para quê? Para falar: ó, essa televisão ela pode isso, isso e isso. Se o Denis fizer alguma coisa além disso, ele perde a garantia. E aí acabou, tem o que fazer. É a mesma coisa, o Denis falou que a Giovana brinca lá. Imagina se a Giovana, em nome de Jesus, não vai acontecer isso. Mas ela pega um controle e joga assim, na tela, trinca a tela. Primeira coisa, o Denis vai ter um mini infarto, vai respirar 10 vezes. Só que infelizmente ele vai saber que isso a garantia não cobre, porque não foi um problema apresentado do televisor, foi algo que aconteceu, foi provocado. O que você está querendo dizer? Cara, quantas vezes nós entregamos a manutenção da nossa vida para pessoas que nem sabem resolver os nossos problemas? O que você está querendo dizer, Gersim? O Vitão não está aqui, ele não vai brigar comigo. A mulher dele também não, porque nós é parceiro, estamos juntos. Mas quem aqui já teve problema com o mecânico, levanta a mão. Nossa, tia Rosa, não precisava manifestar tanto assim não. Deu para ver, quase ficou de pé. Só que quantos aqui acharam um mecânico de confiança e levam o seu carro até hoje lá? Você está entendendo? Quando você acha alguém de confiança, você leva. Só que quantas pessoas entregam a vida delas para outras pessoas que não vão conseguir dar a manutenção que ela precisa? Só que eu quero falar para você, a partir do momento que você encontra esse Deus, Ele está disposto a dar a manutenção que você precisa, e manutenção preventiva, para que não corra problema lá atrás, na frente. Então nós temos que se guardar para que isso aconteça. Nós temos que saber a quem nós entregamos a manutenção da nossa vida. A gente entrega os nossos problemas a qualquer pessoa. Sabe qual que é o grande problema? Esgotamento emocional. Sabe, Tiagão, o que acontece no esgotamento emocional? Você desabafa com qualquer um. Esgotamento emocional. Qualquer pessoa você desabafa a tua vida inteira, porque você está precisando jogar para fora. E talvez essa pessoa, em vez de você achar que você fez certo, essa pessoa ela não vai conseguir resolver o teu problema. E você sabe que é pior? Tem pessoas que você desabafa, você vira as costas e ainda ela dá risada do que está acontecendo. Então o nosso esgotamento faz nós tomarmos atitudes precipitadas. Só que quando a gente entende que o nosso desabar, o nosso entregar está aos pés de Jesus, a gente entende que primeiro eu levo para Ele e depois Ele envia pessoas para me ajudar. Tem muitas pessoas correndo atrás de pessoas e se esquecendo de correr aos pés de Deus. O primeiro lugar que eu preciso depositar os meus problemas se chama Cristo. Não adianta nada, Renata, eu desabafar com você e falar, já falei tudo com a Renata, Senhor, dá um jeito lá depois.
Mas se você falou com a Renata, você não precisava de mim. Você entende? Tudo que nós colocamos aos pés de Deus, Ele vai interceder por nós. Só que para pensar, será que no teu esgotamento emocional, talvez você não desabafou com pessoas que não era para você desabafar? E onde eu quero chegar com isso? A pregação hoje, ela está baseada em 4 profetas. E os 4 profetas tiveram o mesmo problema. Sabe qual que foi o mesmo problema? Os 4 profetas pediram a morte, porque eles estavam por aqui. Nós estamos falando de profeta, irmão. Nós estamos falando de gente grande. Estamos falando de pessoas que carregavam uma multidão. E a gente vai começar a falar um pouquinho deles agora, para você entender o quanto é importante nós darmos manutenção na nossa vida. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho agora sobre Elias. Eu prometo que não vai ser estendida, é uma coisa muito rápida e objetiva. Elias, após uma grande vitória, foi ameaçado de morte. Ele entrou em uma profunda exaustão. Ele desejou a própria morte. Deus proveu a ele 2 anjos que o deixaram dormir e lhe deram pão, e lhe deram água e pão assado. Eu parei para pensar, eu falei assim, cara, por que eles intitularam, na Bíblia, falando assim, pão assado? Eu falo, lá do céu, Deus deve ter mandado até um anjo cozinheiro para ele, porque o pão estava assado deles. Não era um pão murcho, pegado de qualquer lugar, era um pão preparado exclusivamente para Elias. A palavra do Senhor fala que era um pão assado, Fernando, quentinho, para ele poder comer, para ele poder beber uma água e descansar. Vamos lá? 1 Reis, do 4 ao 8, por favor. Que aí vocês vão ver que eu não estou inventando. 1 Reis 19, do 4 ao 8. Foi? E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira-me a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele deitou-se debaixo de uma giesta e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: Ei, levanta e coma. Elias olhou ao redor ali junto à sua cabeceira e havia um pão. Então eu não estou mentindo, não fui eu que inventei. Você tem um pão assado que o pão estava quentinho, senão eu só ia falar um pão, certo? Sobre brasas quentes e um jarro de água, ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levanta, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Você entende que quando você chega no teu esgotamento, se você entrega toda a sua raiva, sua angústia, tudo aquilo que tem de ruim dentro do seu coração aos pés de Deus, Ele te dá o que você precisa? O que foi preciso para esse profeta descansar? Dormir, comer, desacelerar, para poder caminhar 40 dias e 40 noites sem parar. O grande problema é que esse mundo pede para você correr sem parar. As pessoas pedem resultado a todos os momentos. As empresas querem lucrar a todos os momentos. As pessoas precisam de resultados a todos os momentos. Eu preciso entregar algo a todo momento, porque se você não fizer isso, você não é proativo. Se você não fizer isso, você não é aquilo. Se você fizer isso, você não é aquilo outro. E você pega isso daí, pega a quinta marcha e vai. E o teu carro já não está com manutenção. Sabe o que vai acontecer? Estoura o motor. Se até o profeta Elias precisou entrar dentro de uma caverna, Dani, para descansar, para retomar aquilo que Deus tinha para ele, imagine eu e você. E nós estamos falando de Elias, que matou milhões na espada, que levava a palavra do Senhor em vários lugares. Vamos falar de outro, não foi só ele. Vamos falar de Moisés.
Moisés, sobrecarregado ao liderar um povo no deserto, sentiu-se incapaz de seguir sozinho. Deus cuidou, instruindo ele a delegar funções a 70 anciãos para avaliar, para aliviá-lo desse peso. Imagine o seguinte, aí eu me coloco muito no lugar do pastor nessa hora. Moisés estava levando mais de 600 mil pessoas, que a palavra do Senhor fala. Quantas que eu falei? 600 mil. Imagina que é quase 600 mil pessoas. Imagina essa galera o seguinte: Senhor, estamos com fome. O que Deus fez? Mandou o maná. O maná era pão. Era algo que caía do céu, tipo numa semente. Eles lá faziam todo um preparo, era pão. A água não faltava. Só que aí começou uma galera a falar assim: mas quando nós estávamos lá no Egito, se a gente quisesse um peixe assado, nós comíamos. Quando a gente estava lá no Egito, se a gente achasse um vegetal, a gente tinha fruta, a gente tinha uma coisa. Agora Deus nos trouxe aqui para comer só pão e água. Você quer saber do seguinte? Sabe como que eles faziam isso? Embaixo da tenda de Moisés. Eles começaram a reclamar na tenda de Moisés. Imagina você querendo descansar, e mais de sei quantas mil pessoas. Deus trouxe a gente para cá, para isso. Que Deus que é esse? Que não sei o que não sei o que, não tem carne, não tem isso, não tem aquilo outro, não tem aquilo outro, não tem aquilo outro. Moisés entra na tenda dele e começa a falar com Deus. É melhor que o Senhor tire a minha vida, porque se eu vou continuar assim eu não aguento. Mas um profeta que achou que a morte seria a solução. O que Deus falou para o profeta? Para Moisés: vamos dividir entre 70 aí. A porção que eu tenho em você, eu vou distribuir em 70 pessoas, que você vai ordenar essas 70 pessoas a poder te ajudar a organizar essa multidão. Primeira coisa que Deus fez quando a pessoa chegou no limite: divide o fardo, para que você possa continuar aquilo que eu tenho para você. Então ele dividiu 70. Meu irmão, Deus ele ficou, eu creio que aborrecido com tanta reclamação. Lá em Números 11 diz que ele mandou cordonizes, uma nuvem de cordonizes, que quando elas caíram mortas no chão, era quase 1,5 metros de cordonizes mortas no chão. Eles tinham carne para mais de meses. E sabe o que Deus falou ali? Vocês queriam carne? Vocês vão comer carne até saltar pelos olhos, por causa dessa indignação de vocês. Mas sabe o que aconteceu? Depois disso teve uma epidemia, e milhares de pessoas morreram nessa epidemia. Sabe por quê? Porque o pão não era o suficiente. Eles queriam mais. O cuidado de Deus não era o suficiente, eles queriam mais. Você já parou para fazer uma analogia na tua vida, na minha vida, o ciclo que a gente vive? Você já deve ter passado o que eu passei, ou até pior. Tem dia que é o pão, tem dia que é um pão com manteiga, tem dia que já tem um presunto, uma mussarela, tem dia que só tem o café, e tem dia que não vai ter nada. Imagina eu chegar toda hora para Deus: ô Deus, pelo amor de Deus, hein? Só que nisso, a culpa é de quem? Minha. Eu não fiz manutenção das minhas finanças, eu não cuidei daquilo que era para cuidar direito, eu não fiz o que era para ser feito corretamente. Eu já dei esse exemplo aqui para vocês, e eu não tenho vergonha de dar esse testemunho para que possa ajudar a tua vida. Meu sonho era limpar meu nome, eu consegui limpar meu nome. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz, Denis? Vou trocar de carro. Porque o carro que eu tinha era muito gastão. Era um Astra 2.0 a gasolina. Eu estava gastando muito dinheiro com ele. Falei, vou comprar um carrinho mais inferior aí, com motor mais inferior, para economizar mais um pouquinho. Irmão,
Eu não pedi instrução para Deus, eu só quis saber que o meu nome estava limpo. E eu falei, vou trocar esse carro. Foi a pior coisa que eu fiz. Porque infelizmente, desde quando eu peguei esse carro, eu não tive um dia de paz com o carro que eu estou agora. Sempre acontece um problema com ele. Mas sabe por que ele está desse jeito? O carro não teve manutenção. Eu já peguei o carro todo detonado. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Quando não tem manutenção, não tem o que fazer, meu irmão. Vai ter que ser cuidado diário, além do que você imagina. Para você ter uma vida plena com o Senhor, se você não tiver manutenção, não vai adiantar. Até os grandes profetas precisaram ter manutenção, precisaram de ajuda, David. Moisés precisou de 70. E Deus cuidou de tudo para ele. Vamos falar agora de outra pessoa. Vamos falar agora sobre Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas, certo? O cara que entrou dentro da barriga do peixe. Esses profetas aqui, até na escolinha as crianças vão conhecer ele. Só que Jonas, ele estava tão revoltado, porque ele tinha pregado, e ele queria pregar e a justiça de Deus se manifestar. Sabe o que queria fazer? Ele queria pregar, e quem não entendesse o que Deus estava falando, que Deus matasse, aniquilasse. Entendeu? Sabe, justiça forte mesmo assim. Olha o que Deus fez para ensinar Jonas. Vamos lá? Jonas 4:6, por favor. Jonas 4:6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento do leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele querer desmaiar. Com isso, desejou o quê? Mais um profeta pedindo isso? E disse: para mim é melhor morrer do que viver. Próximo. Deus, porém, disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. O Senhor, porém, disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite, e em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita nem a mão esquerda, além de muitos animais. Não deveria ter eu pena desta grande cidade? E aí? Vocês entenderam essa conversa que Jonas teve com Deus? Jonas estava tão estressado que Deus falou assim: deixa eu mandar mais uma vez aquela famosa sombra e água fresca para o cara relaxar a cabecinha dele um pouquinho. Aonde ele estava não tinha como ele se esconder do sol. Deus fez uma planta crescer para que essa planta protegesse ele do sol. O que Jonas queria? Que aniquilasse aquele pessoal. Quem que fez a planta crescer? Deus. No outro dia, para ensinar Jonas, o verme veio e aquela planta morreu. Sabe o que aconteceu? Ele sentiu falta da sombra. E aí que Deus está falando: você sentiu falta de uma planta, e você acha que eu não sei os filhos que estão aí, que precisam ainda de vida? É o que ele falou no último versículo. Tem mais 100 e poucas mil pessoas que não sabem distinguir nem a mão direita nem a mão esquerda. Você quer que eu entre com fervor e mata esse povo e acabou? Então, meu irmão, Jonas foi um desses. E a gente vai vindo agora para um cara também muito conhecido na Bíblia, Jeremias.
Jeremias, ele era conhecido como profeta chorão, lidou com intensa solidão, rejeição, vontade de desistir do ministério. Deus o sustentou, renovando as suas forças, lembrando das suas promessas. Jeremias 15, 15. Eu preciso te mostrar onde está, para você não achar que eu estou inventando da minha cabeça, tá? Jeremias 15, 15. Quanto a você, irá em paz aos... Jeremias 15, 15. Aleluia. Vai dar certo, irmão. Jeremias, ele estava também num nível de esgotamento emocional gigantesco. Olha aí. Tu me conheces, Senhor. Lembra de mim. Vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores, que eu, pela tua paciência para com eles, eu não seja eliminado. Sabes que eu sofro afronta por tua causa. Próximo. Quanto as tuas palavras foram encontradas e eu os comi, elas foram o meu júbilo, a alegria do meu coração, pois eu levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Próximo. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão não estava sobre mim. A tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque é permanente a minha dor, a minha ferida é grave, incurável, porque tu tornaste para mim como um riacho seco, cujas mananciais falham. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu restaurarei, para que possa me servir. Se você disser palavras de valor, não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. E aqui vem a indignação, como muitas pessoas têm do chamado. Você está vivendo para Deus, você está fazendo o correto para Deus, você está fazendo tudo certinho na linha, mas vem luta, Fernando. Você está sendo como você nunca foi antes, Cris. Está levando a um pé da letra, mas parece que as coisas não acontecem. E aí a gente é vencido pelo quê? Pela nossa boca e a nossa indignação. Por que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? Ou a gente entende que Deus tem controle da nossa vida, Tiago, ou a gente sempre vai questionar: por que ali dá certo e aqui não dá? Como pode? Ali está dando tudo certo e aqui está dando tudo errado para mim. Como pode? Eu estou vivendo na presença do Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, eu eliminei coisas que no passado me prendiam, e ainda eu não estou conseguindo viver a promessa do Senhor, eu não estou conseguindo viver a paz, eu não estou conseguindo viver aquilo que eu sempre sonhei. Aí eu te convido a pensar numa coisa: será que você deu a manutenção que precisava para viver as promessas do Senhor na tua vida? E aí eu venho para o meu testemunho de novo. Quem estava no encontro sabe, mas quem não estava no encontro não sabe. E eu vou te dar o testemunho agora. Sabe qual que é o grande problema, meu irmão? A gente está vivendo uma geração que corre atrás de revelações. Parece que culto de revelação é o melhor culto que existe, porque a pessoa vai colocar a mão na cabeça dela, ela vai assim: ai, graças a Deus, ouvi Deus me falar comigo. Para começar, quando Deus tem algo para te entregar, Ele entrega para você. Eu sou muito criterioso. Você tem uma revelação que o cara já usa o microfone. Para mim, revelação, Ele vai direcionar a tua vida. Mas hoje todo mundo correndo atrás de alguém que possa indicar alguma coisa. Sabe qual que é o problema? Eu brinquei com isso, vocês sabem, eu sempre brinco. A gente está vivendo pessoas buscando mãe de nada fé, que revele o teu futuro e mostra para você o que você tem que fazer, sendo que Deus já te ensinou tudo que você precisa fazer, só que você não está fazendo. Deus já te mostrou o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você não segue aquilo que Deus está pedindo para você fazer, não adianta eu colocar a mão na tua cabeça e falar assim: vai para a esquerda e vai para a direita agora, sendo que é obrigação tua ouvir a voz de Deus e entender o que Deus quer.
A maior revelação já está na nossa mão, se chama Bíblia Sagrada, tempo com Deus, valorizar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E o povo está correndo atrás de revelação, alguém que coloque a mão e dê direcionamento. Meu irmão, se a promessa está sobre você, lembra de uma passagem lá atrás que foi dita aqui também, até pelo Denis, Deus já preparou tudo que você precisa para você viver lá na frente. Deus já te deu uma manutenção que você precisa para viver lá na frente. Só que se você não tomar atitude, vai acontecer o que aconteceu comigo. Sabe o que aconteceu comigo? Não era para eu estar aqui hoje. Sabe onde era para estar? Lá no Chile. Você sabe por que eu não estou no Chile? Porque eu não dei manutenção na minha vida e não me preparei para a promessa do Senhor, que o Senhor já tinha falado lá atrás. Sabe por que eu não fui no Chile? Meu RG tem mais de 20 anos e eu não atualizei o meu RG. E nunca fui atrás de fazer um passaporte. E sabe o que aconteceu sexta-feira passada? O pastor me liga e fala assim: Gersinho, conseguimos uma oferta aqui, prepara as tuas malas que você vai para o Chile, conseguimos pagar a tua passagem. Já cheguei para a Vanessa e falei assim: amor, consegui. Vou viver esse sonho de cruzar o Atlântico, de cruzar e ir para outros lugares, cruzar mares e conhecer outros lugares, assim como que Deus está fazendo com a igreja aqui. A partir do momento ele falou assim: Gersinho, são dos teus documentos. Falei: pastor, o RG que eu tenho é esse. Ele falou: Gersinho, infelizmente com esse RG você não passa nem na porta do aeroporto. E eu fui fazer meu RG, 20 dias para chegar, Thiago. Nenhum lugar conseguiria entregar esse RG a ponto de eu conseguir viajar. Mas sabe o que Deus queria fazer comigo? Me ensinar para te ensinar. Ou você acredita que esse lugar aqui Deus está fazendo, ou você vai ficar sentado igual eu e perdendo as oportunidades. Ou você também entende que você tem um chamado e tira o teu RG, tira o teu passaporte, confia nas promessas do Senhor, ou senão você vai ficar para trás como eu fiquei. E eu estou falando de uma pessoa que está lado a lado aqui, lutando, batalhando. Vocês conhecem minha trajetória, vocês conhecem a minha história. Para mim foi um baque, eu chorei, eu me decepcionei comigo mesmo, mas Deus me falou: qual foi a manutenção que você deu na tua vida para você viver as promessas que eu tenho para você? Talvez você está reivindicando tanta coisa de Deus, mas você não se preparou para receber nada. Como Deus vai depositar confiança naquele que não acredita naquilo que Ele prometeu? O que Deus está fazendo aqui nesse lugar é nítido. Esse lugar não é só aqui, é expandir. Uma hora ou outra pode chegar assim: Denis, prepara tuas malas, Denis, porque você vai ter que pregar lá na Argentina. Prepara tuas malas, Dani, prepara tuas malas, alguém, prepara tuas malas. E aí, você vai estar com os documentos prontos, ou você vai ser um Gersinho na vida que não confiou na promessa do Senhor? E aí? A gente quer cobrar tanta coisa de Deus, só que a gente não fez uma manutenção na nossa vida e está tudo complicado. A gente não entende o que Deus quer de nós. E aí a revolta vem, o cansaço vem. Aí você vai assim: parece que Deus não está olhando para mim mesmo. Sabe por quê, irmão? Você não está olhando para Deus. O teu foco não é Deus. O teu foco é o que você quer pegar, o que você quer sentir. Não é o suficiente a glória de Deus. Não é o suficiente aquela música que a gente canta: só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Mentira! Porque não é só a graça do Senhor que te basta, você precisa ter alguma coisinha a mais. Não era só a promessa de sair do Egito que bastou para aquele povo. Ei, alguém já viu o mar se abrir? Não, eles viram, passaram, mas ainda duvidaram que Deus ia levar eles para a terra prometida. Ei, pelo amor de Deus, se Deus deu conta de abrir um mar, você acha que Deus não vai levar você para o lugar certo? Só que sabe o que fez aquele povo atrasar? A própria língua se amaldiçoando. E amaldiçoando aquilo que Deus tinha colocado de bom. A primeira manutenção periódica da nossa vida é o que a gente fala. Porque o que a gente fala propaga ao vento. E sabe qual que é o problema? Volta. Não só são palavras lançadas, porque automaticamente você está profetizando algo. Porque a palavra do Senhor fala que a nossa boca ela tem poder de amaldiçoar e de abençoar. Quantas vezes você já amaldiçoou tua casa?
Quantas vezes você já chegou e falou assim, que droga de vida? Quantas vezes você talvez chegou na tua despensa e falou, meu Deus do céu, que vida miserável. Você entende que tudo isso, meu irmão, leva a gente a remeter? Nós precisamos estar sendo acompanhados pelo Senhor. E a gente precisa entregar tudo para Ele. Esse mundo está cobrando que você seja perfeito em tudo. E Deus só quer você para te ensinar, para te mostrar, para te ajudar. E a gente está falando aqui de 4 profetas: Elias, Moisés, Jonas e Jeremias. O que tem de igual desses caras? Os 4 pediram a morte. E o que tem de diferente desses caras? Os 4 não morreu, porque buscaram auxílio de Deus, e Deus deu o que eles precisavam. Sabe, meu irmão, Deus é tão lindo, que ontem, há um ano atrás, o Felipe e a Lisandra estavam pedindo oração, porque a filha dele estava correndo risco verdadeiro. Eles pediram oração aqui, nós oramos até online. O Felipe ligava lá do hospital, a gente intercedia pela Valentina. E sabe o que aconteceu? Deus livrou. E ontem eles estavam comemorando mais um ano de vida dela. Você entende que quando você chega no seu limite, não vai ter mais ninguém a não ser a presença de Deus, Rafa? Quando você chega no teu limite, não vai ter mais ninguém a não ser Cristo para te ajudar. E quantas pessoas aí estão trabalhando para caramba, estão trabalhando dia e noite, só que estão esquecendo do principal, da manutenção, principalmente dentro da tua casa e da tua família. Ei, pai, mãe, o que o teu filho precisa não é o que o teu dinheiro pode comprar, é o tempo que você pode dedicar a ele. Deus vai suprir tudo que você precisa, mas se você correr da maneira errada, você só vai correr atrás de coisas, e você vai ser lembrado do quê? Pode ser Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, mas assim como o Denis teve, eu também tive um contato muito perto com o João e com a Fabi, que faleceu no acidente de moto. Mas sabe o que é? Cara, por mais terrível que seja, sabe qual que é o mais lindo, Denis? Ela deixou um legado, cara, de amor a Cristo. Todo mundo que lembra da Fabi vai lembrar como uma mulher que amava a Cristo. A galera da igreja deles estavam lá ontem onde eu estava. O pai dela, 2 dias depois, estava fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Ele estava pregando, ele estava na igreja. Sabe por quê? Ele sabe que ele chegou no limite, ele perdeu o bem mais precioso da vida dele. Só que ele sabe aonde o bem mais precioso da vida dele estava. A dor, meu irmão, não tem como calcular, mas a certeza de que ela estava com um pai, fazia aquele pai fazer a vida continuar e não parar, aquela igreja continuar e não parar, aquela igreja não blasfemar, falando que Deus horrível, leva uma pessoa tão de Deus assim, que Deus maldito, que Deus isso, não. Sabe o que aquele povo fez? O culto de ação de graça adorando ao Senhor, porque uma adoradora foi ao Pai. E você vai ser lembrado do quê? Das suas reclamações? Você vai ser lembrado do quê? Qual que é o legado que você vai deixar para os seus filhos, Ronaldo? Qual que é o legado que eu vou deixar para minha filha? Eu quero deixar um legado de um cara apaixonado por Cristo, que tentou fazer o certo o máximo possível. Por isso que eu brinco com o Ronaldo toda vez que ele fala assim: cara, eu amo ver o amor que você tem por Jesus. Eu falo: cara, eu estou no caminho certo, porque eu amo Jesus mesmo. Eu quero que as pessoas entendam que esse amor me transformou, que Jesus não é uma religião, que Jesus não é uma parede, que Jesus não é um símbolo C4. Jesus é quem transformou minha vida, transformou minha casa, transformou minha família, e é por isso que eu não paro. E você, no teu momento de exaustão, como muitos estão, você está fazendo a manutenção da tua vida? Não adianta nada você ter passado pelo encontro. Foram só 2 dias que mexeram com você, se você não der manutenção.
Você vai falar assim: eu acho que alguma coisa de errado está acontecendo. Dê manutenção. Você aprendeu no encontro como é uma vida com Cristo, de orar, de abrir a sua boca, desabafar, mudar tudo. Ah, Jarcinho, mas eu tenho medo de mudar algumas coisas. Se você tiver medo de mudar por Deus, eu te pergunto, quantas vezes você mudou por causa de pessoas? Quantas vezes você foi na onda de pessoas? Quantas vezes você buscou aprovações de pessoas? E no final, sabe o que aconteceu? Talvez você ficou sozinho, ou sozinho. Busque a aprovação do Senhor nessa noite. Dê manutenção na tua vida, para que você entenda que as promessas do Senhor estão vivas aí dentro ainda. Ainda há esperança, porque o rio de águas vivas do Senhor está aqui neste lugar. Não deixe isso morrer, que Deus está fazendo, Deus está cuidando. Ontem eu não consegui estar na hora do parabéns da Valentina, eu queria muito. Já tinha marcado antes que o convite. Mas cara, eu lá onde eu estava adorando ao Senhor, eu falei: Deus, que Deus maravilhoso. O que era tristeza, hoje nós estamos comemorando alegria pelo livramento. E quantas pessoas aqui têm livramentos para comemorar? Só que sabe o que é o seguinte? Você está correndo tanto que você não está conseguindo nem parar para ver as coisas boas que você está conseguindo ganhar. Você está desfrutando daquilo que Deus tem dado para você? Ou você tem mais reclamado daquilo que Deus tem dado do que outra coisa? Talvez você está no serviço que você sempre sonhou, só que agora você só está amaldiçoando ele. Talvez você conseguiu fazer o que você sempre sonhou, só que agora é só motivo de briga. Talvez seu sonho era casar, você casou, a sua vida foi boa durante muito tempo, mas talvez hoje sua vida, desculpa a palavra, é um inferno. Sabe por que isso acontece? Porque nós não damos manutenção naquilo que Deus entregou nas nossas mãos, que somos nós. Nós precisamos estar com a manutenção em dia do nosso coração, para o nosso casamento dar certo, para as coisas que nós sonhamos dar certo, para os nossos planos dar certo. Queria chamar a equipe de louvor aqui em cima, em nome do Senhor Jesus. Eu espero que essa palavra, você entenda o que Deus quer falar com a gente nessa noite. Você veio aqui, não foi por acaso. Talvez você está no teu esgotamento geral. Só que eu quero te falar uma coisa. Se é para cuidar da tua casa e da tua família, Deus não vai te deixar faltar nada. Mas agora, se você for buscar benefícios próprios, aí já não tem como dar certo. Mas entenda, mais uma vez, quem passou pelo encontro, essa manutenção ela é diária. De você falar: Senhor, eu preciso que o Senhor entre em provisão aqui, porque senão não vai dar certo. E sabe por que a gente ora tanto aqui na igreja para as pessoas não desistirem? Porque se 4 profetas desse tamanho pediram a mesma coisa, que foi a morte, imagina eu e você. E Deus deu a provisão que eles precisavam. Deus não quer você vivendo do jeito que você está vendo. Deus quer que você desfrute dessa vida, tendo alegria. Você que é moça nova, você que é adolescente, pare de ficar ouvindo o que as outras meninas dizem, ou que outras dizem. Sabe por quê? Senão você vai se moldar a opinião de outras pessoas, e você não vai entender o quanto você é especial para Deus, do jeito que você é. Se olhe no espelho e fala assim: quem eu sou? Eu sou quem os outros dizem, ou eu sou eu? Eu tenho meu caráter, eu tenho minha índole, eu sei quem eu sou. Tem muitas pessoas gritando, irmão, para ter o que você tem. Tem muitas pessoas precisando de ajuda. Assim como estou pregando, eu já consigo ver várias pessoas enxugando as suas lágrimas, porque sabem o que estão passando, sabem que chegaram no seu limite, no seu esgotamento, porque infelizmente não teve manutenção.
Só que hoje a manutenção chega na minha e na tua vida, para que nós possamos continuar e entender o propósito de Deus para nós. Porque se esses profetas precisaram, eu e você também precisamos disso que é Deus, para continuar e não falhar e não desistir. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome do Senhor Jesus.